Que a graça de Deus, irmãos, esteja com vocês durante todo esse dia. Ontem nós falamos um pouquinho sobre o ministério dos anjos e hoje eu gostaria de continuar falando para vocês sobre o ministério desses seres que são tão importantes para nós. Em Salmo capítulo 34 e o versículo 7, o mesmo texto que nós lemos ontem, diz: O anjo do Senhor acampa ao redor daqueles que o temem e os livra. De fato, irmãos, o ministério desses seres são muito esquecidos. Não são tão mencionados quanto outros fatos e episódios, mas o ministério dos anjos são fundamental para o nosso bem-estar e também para a nossa salvação. Eles nos ajudam, eles nos guiam, eles nos protegem, ele nos guarda do inimigo maior das nossas almas, que é Satanás. Eu gostaria de ler com vocês hoje um relato que está registrado no Antigo Testamento. Um relato de proteção. Um relato em que Deus envia seu anjo para cuidar de um dos seus filhos. Em Daniel capítulo 6, versículo 19, nós lemos: Pela manhã, ao romper do dia, o rei se levantou e foi depressa à cova dos leões. Ao se aproximar da cova, chamou Daniel com voz triste. O rei disse a Daniel: Daniel, servo do Deus vivo, será que o seu Deus, a quem você serve continuamente, conseguiu livrá-lo dos leões? Daniel então respondeu: Que o rei viva eternamente. O meu Deus enviou o seu anjo, e fechou a boca dos leões para que não me fizesse mal algum, porque fui considerado inocente diante dele, e também não cometi nenhum delito contra o Senhor, ó rei. Irmãos, que história maravilhosa, não? Deus envia o seu anjo para proteger aqui o seu filho. A boca dos leões foram fechadas. Um anjo foi enviado para estar com aquele filho ali dentro daquele local e então guardá-lo para que nenhum mal lhe acontecesse. O mesmo não pode acontecer com cada um de nós hoje? Sim. O mesmo pode acontecer com qualquer um de nós. Nós, irmãos, podemos desfrutar da companhia desses seres celestiais que são enviados para nos guardar. Quando você estava dormindo, quando você desperta, quando você sai para o trabalho, quando você está em alguma ou qualquer outra atividade, estes seres são conduzidos para nos guardar e para nos proteger. Aconteceu aqui com este filho, com este servo, que se manteve fiel aos seus princípios, à sua comunhão com Deus. Após um decreto de proibir a comunhão, ele manteve-se fiel àquilo que ele havia feito há tanto e tanto tempo. Orar a Deus, manter sua comunhão com Deus. E então, por isso, ele foi jogado naquele local para ser devorado. O rei, que era um seu amigo, ficou muito triste com essa situação, porque sentiu que foi enganado pelos seus funcionários. Mas a sua tristeza pelo fato não pôde ser feito nada. Ele não poderia voltar atrás naquilo que havia estabelecido. E no outro dia, ao voltar, chegar naquele local triste, pergunta: Daniel, teu Deus te livrou? E Daniel então diz: Deus enviou o seu anjo e fechou a boca dos leões, e ele me protegeu. E por que Deus enviou o seu anjo? Daniel responde: porque Deus percebeu, como diz o versículo aqui, que eu não fiz mal algum, nem contra Deus, nem contra o Senhor Rei. Então, irmãos, Deus continua atuando também no tempo presente. Ele envia seus anjos para também nos proteger e para nos guardar. Eu gostaria de mencionar para vocês hoje uma outra história, mais recente. Essa história aconteceu em 1984, da irmã Sueli Nedina. Essa história aconteceu no Rio Grande do Sul. A irmã estava conduzindo sua filha de 5, 6 anos até o médico. Mas antes de chegar na clínica, ela foi à igreja e deixou sua filha ali na calçada. E quando ela retornou, não encontrou mais sua filha. Sua filha havia desaparecido. E então aconteceu um desespero. Ela procurou nas redondezas, mas em vão. Foi até a polícia. E a polícia então fez patrulha nas redondezas e também não encontrou nada. Então a família foi notificada, o restante da família, que
então fizeram uma busca tremenda para ver se encontrava aquela menina, mas todos os seus esforços foram em vão. Foi até anunciado na rádio, mas tudo em vão. A pequena jovem, ela havia se distanciado já alguma distância, umas 2 quadras, ela narrando o episódio, quando ela se deparou com um homem que então fez-lhes gestos obscenos e saiu então atrás dela. E ela, desesperada, então saiu correndo, com medo daquele homem. Quando chegou em determinado local, né, assustada, completamente assustada, ela encontra uma moça loira, alta, e aquela moça muito bonita, segundo o relato daquela menina, né, perguntou para ela o que ela estava fazendo, se ela estava com medo, por que ela estava correndo. E a pequena jovem então relata o fato de estar assustada, porque um homem estava atrás dela. E aquela moça pergunta: você quer que eu leve você para casa? E a jovem responde que sim. E aquela menina então é conduzida pela mão por aquela moça até a sua residência. Mas no caminho, enquanto caminhava, aquela moça perguntou para aquela criança: você quer que eu coloque você no colo? Ela não era criança de colo, mas ela aceitou, e aquela moça colocou no colo. Interessante que aquela jovenzinha diz que fechou seus olhos, né? E de repente ela estava dentro da sua casa, estava na sua casa. Ela não sabe como. Existia uma certa distância entre o local onde ela estava e a casa dela. Mas, num piscar e fechar de olhos, aquela menina estava defronte da sua casa. Aquela mulher então colocou ela para dentro da casa, com os portões fechados, né? E ela então ficou ali em segurança. E aquela jovem senhora disse: fique em casa, logo logo sua mãe vai voltar. Irmãos, aquela criança diz que quando voltou-se para agradecer aquela moça havia desaparecido instantaneamente. Esse relato é importante porque é a primeira vez que a gente vê uma menção de um anjo assumindo a forma de uma mulher. Mas conta-se a história que depois de um tempo, uma tia daquela menina foi até a casa dela. E ali encontrou aquela criança ali dentro de casa com os portões fechados. Quem foi que te colocou ali? Perguntou a tia. E ela então relata o episódio. Hoje essa família reside no Rio Grande do Sul. E essa história está registrada no livro Anjos, sua presença e atuação na vida humana, do pastor Cesóstenes César Souza. Irmãos, Deus, nosso Pai maravilhoso, envia seus anjos para proteger seus filhos. Sinta a presença dos anjos hoje contigo. Eles estão ao teu lado. Creia, Deus não te abandonou, nem vai te abandonar. Além da atuação do Espírito, nós temos a atuação dos seres para nos proteger. Creia, confie no Senhor, acredite, o anjo do Senhor acampa ao seu lado para proteger você. Oremos ao Senhor. Querido e bondoso Deus, Pai Santo, cuida de cada um de nós. Durante esse dia, que a Tua mão poderosa esteja estendida sobre nossa família, sobre nossa casa, sobre nosso lar. Ajuda-nos e fortalece-nos. Em nome de Cristo Jesus, é o que te rogamos. Amém. Que Deus abençoe vocês e que a graça do Senhor Jesus acompanhe a todos vocês.